Vamos para a aula 10 agora. A aula 10 é sobre Santa Ceia. E você já sabe o que é Santa Ceia. Se você frequenta a igreja há pelo menos alguns meses, você já vai ter o conhecimento do que é a Santa Ceia, porque você vê acontecendo mensalmente nos cultos de domingo, né? Na Reviver, por exemplo, acontece todo segundo domingo do mês, né? Então você já viu pelo menos o que é a cerimônia da Santa Ceia. Mas vamos estudar em detalhes o que é isso, de onde que veio, quem definiu, quem instituiu, como é que começou, tá? Vamos ver isso aqui nessa aula 10. Na apostila aí, bem no começo, eu coloquei um versículo de Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 ao 28. O versículo diz assim: Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, tá? Então, a Santa Ceia, Jesus instituiu na noite em que ele foi traído. O que isso quer dizer? Ele morreu numa sexta-feira santa, que a gente costuma dizer. Ele morreu, foi crucificado 9 da manhã, na sexta. Morreu 6 horas depois, 3 da tarde. Na noite anterior, na quinta-feira, ele teve uma ceia com os seus discípulos em que ele falou essas palavras que a gente acabou de ler aqui agora. E depois ele foi levado, ele foi Getsemane, orou e foi levado, né, quando Judas o traiu e os soldados o pegaram, tá? Mas ele instituiu essa ceia e ele falou: olha, tomam e comam, isso aqui é o meu corpo. Mostrou o pão. E pegou o cálice, o vinho, e falou: e isso aqui é o meu sangue, que é derramado em favor de muito para perdão de pecados. Ele já disse o que ia acontecer. Como os discípulos não souberam até então, não entenderam, é meio confuso, né? Porque ele avisou o que ia acontecer, né? Mas, enfim, não captaram, né? Até então. Então, a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo na noite anterior à crucificação, igual eu falei, na quinta-feira à noite, antes de ir para o Getsemane orar e ser traído, ele instituiu a Santa Ceia, tá? E ele ainda falou isso, né? E tomam e comam, e ele instituiu como um memorial, tá? Em lembrança do sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Então a Santa Ceia, além de a gente lembrar, a gente tá ali junto com os irmãos, né? É uma lembrança do que ele fez. Então, todo mês, quando a gente vai fazer ali a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, nós temos que lembrar o sacrifício que ele fez por nós. Então, o pão, a gente está comendo ali, a gente está lembrando que o corpo dele foi destruído, ele foi crucificado, e que o sangue, quando a gente toma o cálice, que o sangue foi derramado, e o sangue tinha que ser derramado para que houvesse perdão de pecados. Então nós estamos lembrando do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Porque sem o sacrifício dele, quem seria nós, né? O que a gente faria? O que a gente teria na nossa vida? Porque é pelo sacrifício que a gente foi salvo, né? Então, lembrando de como nós fomos salvos. Como nós temos a salvação disponível pra gente através da morte dele na cruz. Não foi de graça, eu digo, não foi não foi do nada, não foi, Deus falou assim, toma salvação. Não, foi alguém pagou o preço, e quem pagou o preço foi Jesus. E daí, depois disso, ele nos deu de graça a salvação, mas porque ele já foi pago, ele já pagou ali, então ele pôde dar a salvação de graça pra gente, ok? Então, além de ser memorial, a ceia do Senhor também é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Então, como assim?
nós juntos ali como igreja, então se você reparar numa Santa Ceia que está sendo ministrada ali, geralmente o pastor fala assim, ó, todo mundo abre pão, todos comam pão. Aí todo mundo junto ali, sem ser um antes, um depois, não. Todo mundo junto, pega um pedacinho de pão ali, pequenininho, e come. Depois ele fala, ah, esse é o cálice e tal. Todo mundo toma o cálice. Ali todo mundo abre o suco de uva e toma junto o suco de uva. Por quê? Temos que lembrar que nós somos um corpo. A igreja de Cristo é um corpo em que o Cristo Jesus é a cabeça, é o cérebro. Então nós todos somos o corpo de Cristo. O que isso quer dizer? Temos que andar juntos. Temos que andar em comunhão. Não sei se alguém já teve algum tipo de machucado sério que não pôde usar algum pedacinho pequeno do seu corpo. Não faz uma falta? Às vezes quebra um dedo, às vezes um pé, ou um olho machucado, ou o que quer que seja. Qualquer pedacinho do seu corpo faz uma falta enorme. Então a gente tem que pensar na igreja como isso, como o corpo, em que qualquer pedacinho, qualquer membro, se não estiver ali junto, vai fazer falta. Então, a Santa Ceia também é o momento em que a igreja se reúne para ter comunhão, um membro com o outro. E as pessoas ali juntas demonstrarem, se sentirem uma família, sentirem que são o corpo de Cristo, ok? Vamos lá, vamos para o símbolo, já mencionei, mas só para a gente poder passar aqui de acordo com o que está na lição, né? Primeiro, o símbolo é o pão. Jesus disse que o pão simboliza o seu corpo que foi partido por nós. Na cruz ele sofreu tanta dor, miséria e punição que nossos pecados mereciam. Tudo por amor a nós. Então, o pão representa o corpo de Jesus, a carne, o corpo humano, tá? Que foi morto por nós, para que nós pudéssemos ter nossos pecados perdoados. E o vinho representa a nova aliança, igual ele mesmo falou, entre Deus e o seu povo. No Velho Testamento, uma aliança era selada com um sacrifício onde o sangue de um animal era derramado. O sangue de Jesus, que foi derramado quando morreu, ao mesmo tempo pagou nossos pecados e estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus. Então, antigamente, antes de Jesus, né, no Antigo Testamento, o sangue do animal era derramado. E pelo sangue do animal ser derramado, num ritual bem específico, tá? Que não é o momento da aula. O sangue derramado, Deus perdoava o povo quando o sangue do animal era derramado ali todo ano. Então, quando Jesus derramou o seu sangue perfeito de Filho de Deus, ele selou assim para a eternidade o perdão de pecados para aqueles que creem em Jesus, né? Todo mundo que crê é perdoado, e pedir perdão ao Senhor, obviamente, é perdoado os seus pecados, porque ele já teve o sangue dele derramado. Então, o vinho é uma representação do sangue, a nova aliança, porque antes era animal, agora Jesus, né? Então, pão e vinho, carne e sangue, corpo e sangue de Jesus. Seguindo aí, participando da Santa Ceia, é o tópico seguinte, né? Eu coloquei umas explicações, mas resumindo, o que eu quero dizer com esse tópico? A Santa Ceia não foi instituída para ter uma frequência específica. Como assim? Não tem na Bíblia determinando, tem que ser todo mês, ou tem que ser toda semana, ou tem que ser uma vez por ano. Não existe isso na Bíblia. Só o que diz na Bíblia é, fazer isso em memória de mim. Então, para repetir esse memorial até Jesus voltar, tá? Então, é para repetir, mas não tem na Bíblia nenhum lugar a frequência com qual isso tem que ser realizado, tá? Então, se na igreja é feito uma vez no mês, tá correto. Se em outra igreja faz todo domingo, tá correto também. Se faz todo culto, tá correto também. Porque não se diz na Bíblia a frequência. O que diz é só para fazer isso em memória de Jesus, tá? Pelo sacrifício que ele fez. Então,
não tem a frequência, então cada igreja pode escolher ali, pode preferir o como realizar, em qual frequência realizar a Santa Ceia, desde que realize, porque tem que realizar, tá? A Santa Ceia tem que ser feita, mas não precisa ser todo domingo, nem todo culto, pode ser uma vez no mês, como é um costume da maioria das igrejas que eu conheço, né? Se é primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, na quarta, na quinta, no sábado, na sexta, não importa, desde que seja feita a Santa Ceia, ok? Seguindo adiante aí, temos que ler agora alguns versículos muito importantes para entendermos alguns erros que não podem ser cometidos na Santa Ceia, ou então por quem vai tomar a Santa Ceia, tá? E aí vamos abrir aí, eu vou abrir aqui também, 1 Coríntios, é bom que a gente abre junto, 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 até o 36, se não me engano, acho que é o 36 que acaba. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Até o 34. Vamos lá. Paulo fala assim para o povo da igreja de Corinto. Então, Coríntios é para o povo da igreja de Corinto, era uma cidade na época, tá? Paulo fala assim, ó. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Aí vem, ó. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tem porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais as igrejas de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é no Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha só, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando ajuntais para comer, esperai pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que não ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. O que é isso aqui, gente? Paulo está dizendo ao povo de Corinto o que está sendo feito de errado na Santa Ceia deles, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Corinto era uma igreja que tinha várias coisas boas, tá? Mas tinha panelinhas. Juntava um grupinho aqui, juntava um grupinho ali, outro grupinho ali, tá? E a ceia naquela época não era só igual a gente tem hoje, um copinho assim pequenininho, com um pedacinho de pão
fininha, assim, de repente puxa o plástico, come o pão, depois puxa o outro plástico e toma o suco. Não era assim. Era uma comida. Ceia, era um banquete, tá? Era uma festa. Então, o que acontecia? Ele fala que, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Ninguém tá esperando pelo irmão. Tem gente que já chega e já enche a barriga de comida. E enche, né, de tomar, e toma até embriagar. Porque sim, o vinho naquela época tinha álcool. Hoje também tem, né? Mas a gente não toma o vinho. Mas o vinho naquela época tinha álcool. E aí fala assim, uns comem muito e os outros ficam com fome, porque chega depois não tem comida mais, já acabou. Já comeram muitos os gulões lá, os que estão praticando gula, comendo muito, enchendo a barriga, já comeu tudo. E os irmãos que eram para estar ali junto, comendo juntos, porque é comunhão, estão com fome. E aí fala, ó, cadê o versículo que fala aqui? 21, ó. Cada um come antecipadamente para a ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então, um não come nada e o outro tá comendo muito e bebendo muito. Além do que deveria, né? Em excesso. E ele fala, gente, se é para fazer isso aí, come em casa. Não tem que comer junto na igreja, porque a ideia não é essa. A ideia da ceia é o quê? Você juntar com seus irmãos, corpo de Cristo, e juntos ali lembrar do sacrifício de Jesus. E aí ele fala, olha, gente, presta atenção. Quando for comer, espera todo mundo, come junto. E aí ele falou outra coisa também, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão errados, que além disso, vocês estão também pecando em tomar a ceia indignamente. O que seria indignamente? E aí tem várias interpretações, mas resumindo, eles comendo separado é uma forma de comer indignamente, porque tá errado. E também pessoas que estão em pecado, quer dizer que tá comendo indignamente da ceia, né? Então, olha o problema de comer indignamente da ceia. Versículo 27, ó. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Resumindo, ele morreu e a culpa é sua. Então você é culpado dele ter morrido. Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é pesado demais. Então, não podemos tomar a Santa Ceia indignamente. Gente, o que isso quer dizer, tá? Primeiramente, toma em comunhão com seus irmãos. Você está num corpo de Cristo, você não é sozinho. Você tem ali uma família, que é a igreja, que é onde você está congregando, você está em comunhão com seus irmãos. Toma a ceia junto com seus irmãos ao mesmo tempo. Além disso, sem estar em pecado. Mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Não é isso que eu estou falando. Estar em pecado é estar na prática contínua do pecado. Exemplos para ajudar. Você tem um vício em cigarro, tá? Vícios, qualquer vício, se é cigarro, telefone, televisão, academia, qualquer vício é pecado, tá? É exagero, é falta de domínio próprio. Então, é pecado. Então, você tá num vício de cigarro, não toma ceia. Não era nem pra tá, né? Enfim, mas se você era batizado antes, depois desviou, enfim, aí tá no viciado em cigarro. Perdão, gente. E tá com vício em cigarro, gente, não toma ceia. Porque você está viciado em algo e vício é pecado. E é algo que você não consegue parar de um dia pro outro, tá? Geralmente é uma coisa que é demorada, tá? Outra questão, você foi batizado, deu uma vacilada e se envolveu com drogas, mesma coisa. Você tá ficando bêbado constantemente, mesma coisa. Você está numa prática uma prática sexual errada, por exemplo, envolvido em adultério, ou você está em fornicação, então você mora, por exemplo, com um namorado ou com um noivo, tá em fornicação, não vai sair de casa do dia para noite, né? Então não toma ceia.
Então, quando regularizar, aí você volta a tomar ceia, porque você está em pecado, num pecado que você está agarrado. Diferente de, xinguei no trânsito ontem porque o cara lá bateu no meu carro e eu fiquei estressada, xinguei no trânsito. Tá, é acidente de percurso, tá? Então, o pecado na vida do cristão tem que ser algo por acaso. Algo que foi um acidente, nada planejado, nada que é uma constância na vida da pessoa, tá? Então, xinguei no trânsito ontem porque o cara me bateu no meu carro. Pede perdão a Deus, se arrepende, santificação e toma a Santa Ceia. Agora, domingo com o namorado, vício, não sei o que lá e tal, não toma a Santa Ceia, porque você está em pecado e aí é tomar indignamente, tá? Além disso, gente, uma coisa tão simples, mas é para vocês pensarem. Se você está brigado com o irmão da igreja, reconcilia antes da ceia, ou então também, tá? Por que eu falo isso? Até para você ofertar ao Senhor. A regra tá na Bíblia. Reconcilie com seu irmão primeiro e depois leve a oferta ao Senhor. Então, antes de você dizimar, ofertar, reconcilie com seu irmão. Agora imagina a Santa Ceia do Senhor, né? Então, reconcilie com o irmão. Ou então, o que eu falo aqui, examine-se a si mesmo e você não vai beber para a sua própria condenação, tá? E ele continua falando no 30, por isso tem muitos de vós que estão fracos e doentes, e muitos que dormem. Paulo falava dormir aqui como relação à morte mesmo, e espiritual, tá? Que eu digo, então, vocês estão fracos espiritualmente porque estão fazendo besteira na Santa Ceia. Vocês estão doentes espiritualmente porque vocês estão, tá? Errando na prática da Santa Ceia, na comunhão da Santa Ceia. E tomando indignamente, tá? Então, não faça isso. Ele fala, cada um se examina, porque se você não examinar, se você não se julgasse, outros vão te julgar, tá? E mesmo assim, você não ser condenado pelo mundo. Fala aqui, ó, 32. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, até nisso é benefício para você. Mas para você não ser julgado pelo outro, cada um julgue a si mesmo, examine a si mesmo antes de comer o pão e tomar o cálice, tá? E ele ainda fala de novo, ó, esperai uns pelos outros e, ó, tiver fome, come em casa. Tá? Avisou que, tipo assim, se tem em casa, come em casa, que não é pra encher a barriga de ninguém, é comunhão dos irmãos com a igreja, tá? Então, esse versículo é muito importante, esses versículos, né, que a gente leu aqui de 1 Coríntios, porque Paulo está corrigindo um erro que estava acontecendo na Santa Ceia dessa cidade, dessa igreja, na cidade de Corinto, tá? Então ele tá dizendo, olha, gente, primeiramente, larga a panelinha, vocês são um corpo só. Espera todo mundo para comer junto, não come cada um e enche a cara e o outro fica com fome, tá? E, olha, pensa, examine você mesmo. Se você fizer isso, não vai ter uma outra pessoa te julgando. Você vai julgar a si mesmo e vai dar tudo certo. E você só come se você puder estar apto para aquilo. Porque se comer dignamente, você está sendo culpado do corpo de Cristo. E aí você vai ver que tem muita gente morrendo por causa disso, né? É o que ele está querendo dizer nesses versículos. Então, Paulo estava corrigindo um erro fatal que estava acontecendo na igreja de Corinto ali. Então, Santa Ceia, gente, é sério, tá? Vão batizar e quando batizarem, logo em seguida tem a Santa Ceia. Quando for tomar Santa Ceia, tenha em memória isso. É memorial sobre a morte de Jesus. Lembrando que ele se sacrificou por nós. E aí você para e fala assim, gente, mas eu tô apta a tomar Santa Ceia? Eu tô apta para isso? Ou eu não tô apta? Examina a si mesmo, pensa no seu coração, nas suas ações ali, pede perdão se for algo que você consegue pedir perdão ali e deixar, tá? Porque arrepender mesmo é você pede perdão a Deus e você abandona a prática. Se você fala assim, não, isso foi um erro sem querer e eu consigo abandonar isso fácil, pede perdão e toma a ceia. Se não, é melhor não tomar, porque aí é tomar indignamente para a própria condenação. Isso aí é bem pesado, bem complicado, tá? Mas cada um examina a si mesmo. Não precisa de uma pessoa de fora te falar.
você mesmo, pela Bíblia, pode se examinar e falar assim, eu posso tomar ou eu não posso tomar a Santa Ceia. Nada melhor do que você para dizer se você pode ou não, né? Ninguém melhor, a não ser Deus, que te conhece melhor do que você, mas nenhum outro ser humano sabe de você mais do que você mesmo. Então, por isso que fala, cada um examine-se a si mesmo antes de tomar do cálice e comer do pão, ok? Então, tenha em mente que a Santa Ceia é algo importante. E aí a lição termina dizendo que além disso tudo, eu botei o versículo 29 e tal, quem não pode participar da ceia, quem está indignamente, vocês vão ler e vão ver melhor. Além de você estar lembrando da morte dele, esse memorial é também como é que eu diria isso? Perdi a palavra. É uma esperança da vinda de Jesus no futuro, no arrebatamento, no Apocalipse. Então a gente vai fazer esse memorial até que ele venha. Então a gente está lembrando do passado, hoje fazemos um presente memorial em lembrança ao passado e com a esperança na vinda dele no futuro. Ok? Novamente, alguma pergunta vocês colocam no comentário que eu venho a responder logo em seguida, ok? Esse é o fim da nossa lição 10. Façam os exercícios e até a próxima. Deus te abençoe.